Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então iniciar esta nossa transmissão falando sobre as sopas de letrinhas dos partidos políticos e os números de tais partidos. Eles causam confusão nesta época pré-eleitoral. Quando você vê muitos números, muitas letrinhas e alguns partidos que mudaram de nome, você fica realmente confuso. Quem em 2018 votou em Jair, tem o número 17. Lembra? 17, PSL, Jair Bolsonaro. A gente até fazia uma associação. As urnas fecham às 17 horas, não é? Então, não perca o seu horário. 17, PSL, Jair Bolsonaro. Isso foi em 2018. Mas agora, se você procurar onde está o PSL, não existe. E onde está o número 17, também não existe. Tudo mudou. O PSL uniu-se ao Democratas, DEM, para dar origem a um novo partido, o Partido União Brasil, número 44. Quanto ao atual presidente, Jair Bolsonaro, ele deve se candidatar à reeleição não pelo PSL, que não existe mais, mas pelo PL, Partido Liberal, número 22. Veja que confusão. O Partido dos Trabalhadores, PT, continua com o número 13. Nada de novo debaixo do sol. Defendendo a legalização do aborto e da sua prática pelo SUS, a descriminalização progressiva do consumo de drogas e a constitucionalização das uniões homossexuais como equivalente pleno de família. O seu candidato à presidência deve ser o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O partido de Roberto Freire, o Partido Popular Socialista, sucessor do Partido Comunista Brasileiro, PCB, agora tem um nome mais brando, mais suave. Nada de foice de martelo de vermelho. Agora o nome dele é Cidadania, conservando, porém, o número 23 e a sua índole comunista. Cidadania é o novo nome do comunismo de Roberto Freire. Surgiu mais um aliado da causa comunista, o Partido Unidade Popular, número 80, cujo logotipo traz 3 punhos cerrados e o lema, pelo socialismo. O Partido Silva, conhecem? Marina Silva, ex-petista, evangélica, ex-católica.
O partido de Marina Silva, Rede Sustentabilidade, número 18, lançou uma federação com o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, número 50, e oficializou o apoio à candidatura petista de Lula. Tais partidos, percebe-se pela coalizão que eles fazem, que eles têm uma afinidade comum. A afinidade de eleger o ex-presidiário Lula e de tornar o Brasil um país como Cuba, Venezuela, um país dominado pelo comunismo. E quanto ao PROS, Partido Republicano da Ordem Social, número 90, também ele decidiu apoiar o retorno de Lula à presidência. Então, existem vários partidos de esquerda, todos eles farinha do mesmo saco, todos eles com ideologias praticamente idênticas, apoiando a eleição de Lula para 2022. No meio desta sopa de letras e números, o eleitor precisa adotar um critério de exclusão. Se você não sabe em quem votar, você pode e deve escolher em quem não votar. Vamos excluir, vamos excluir, vamos excluir. Do que sobrar, se sobrar, aí você pode escolher de acordo com os seus gostos: aborto, drogas, uniões homossexuais, ideologia de gênero. É uma questão de coerência que para um candidato cristão não se filiar a tais partidos. Se você é católico, você jamais vai se filiar a um desses partidos. Seria uma traição aos compromissos do seu batismo. E tais partidos agem coerentemente quando expulsam de seu meio os políticos que, após se terem comprometido com suas ideias partidárias, passam a defender a vida e a família. Uma vez, o PT resolveu expulsar dois políticos, dois deputados, que estavam militando contra o aborto dentro do PT. E o PT disse para eles: o lugar de vocês não é aqui, o lugar de vocês é fora do PT, porque o PT é um partido abortista. E o PT resolveu expulsar esses dois candidatos. Você pode discordar do aborto do PT, como eu discordo, mas o PT agiu com coerência. Lugar de pró-vida não é dentro do PT, é fora. Se aqueles dois queriam lutar contra o aborto, que saíssem do PT. Por que esperar o PT expulsar? É uma questão de coerência. Se algum grupo se auto-intitula católico, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, e defende o direito ao aborto, a Igreja Católica pode e deve declarar que tal grupo não pertence à Igreja, que tal grupo não é católico, embora se auto-intitule católico. Se um político pró-vida decide candidatar-se pelo PT ou por qualquer outro partido congênere, que nós vamos dar a lista deles depois, tá? O PT deve, por coerência, não aceitar a sua candidatura. Afinal, você é pró-vida ou você é petista? Escolhe. Você vai agora se candidatar por um partido que defende o aborto. Então, agora você ou deixa de ser pró-vida para ser petista, ou continua sendo pró-vida, mas agora não vai entrar no nosso partido. É uma questão de coerência. De fato, segundo o Estatuto do PT, o último dos estatutos, que foi alterado em 2017, um pré-requisito para ser candidato do PT é, abre aspas, assinar e registrar em cartório o compromisso partidário
do candidato ou candidata petista. Eu estou lendo o artigo 40, a linha C do Estatuto do PT atual, indicando, abre aspas, que o candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, em relação tanto à campanha como ao exercício do mandato. Você, portanto, amanheceu inspirado, vou me candidatar. Ah, já sei, vou me candidatar pelo PT. Primeira coisa que o PT vai obrigar você a fazer é assinar esse termo de compromisso, e é uma coerência, de que você está de acordo com as normas e resoluções do PT. E isso você vai ter que acatar, tanto durante a campanha, como, se for eleito, no exercício do seu mandato. Muito bem. E dentre as resoluções que o candidato petista se dispõe a acatar, encontram-se, por exemplo, aquelas tomadas no 6º Congresso Nacional do PT e que se encontram online para quem quiser ver. Naquele 6º Congresso Nacional, resolveu-se defender as seguintes bandeiras. Abre aspas, descriminalização do aborto, palavras do PT, palavras de uma resolução oficial do PT, descriminalização do aborto e regulamentação de sua prática no serviço público de saúde. O aborto deixa de ser um crime para ser um serviço. Serviço é coisa boa. Você faz um serviço de tortura, um serviço de sequestro? Não faz. Mas o PT quer que o aborto se torne um serviço. Você matar uma criança antes do seu nascimento será um serviço que o Estado prestará à sociedade. Palavras do PT, não estou inventando nada aqui não, tá bom? Na mesma cartilha das resoluções do 6º Congresso Nacional do PT, nós lemos descriminalização progressiva do consumo de drogas. É desejo do PT que aquele que consome drogas possa não ser criminalizado. Progressivamente, eles vão diminuir as penas até retirá-las totalmente, de modo que você possa ter a sua droga para seu consumo próprio à vontade. Cada família com a sua droga para as suas crianças, seus filhos, seus adolescentes e seus pais. Você pode almoçar heroína, você pode ter uma sobremesa de cocaína e você pode também experimentar alguma coisa como maconha. Para o PT, isso não tem nada demais, nada demais. E se você acha que é uma tragédia para a sociedade descriminalizar o consumo de drogas, aqui está um motivo pelo qual você, cristão, não deve, não pode, por coerência, votar no PT. Não é uma questão de preferência partidária nem de gosto, é uma questão moral. O PT também resolveu, no 6º Congresso Nacional, a seguinte coisa: constitucionalização dos direitos de casais homoafetivos como entidade familiar plena. É desejo do PT, queridos irmãos e irmãs, que as duplas homossexuais, 2 homens e 2 mulheres, sejam reconhecidos como família plena pela Constituição Federal. Porque o que se obteve até hoje pelo Supremo Tribunal Federal foi uma decisão doida, teratológica,
reinterpretando e desinterpretando o Código Civil conforme ou desconforme a Constituição, para dizer que as uniões de pessoas do mesmo sexo constituem família. Mas isso não está na Constituição. Quem lê a Constituição não admite essa conclusão a que o Supremo chegou guiado por ideologismo. O PT quer que esse texto esteja na Constituição com todas as letras, reconhecendo lá na nossa Carta Magna que 2 homens ou 2 mulheres unidos com a sua prole adotiva ou sei lá o quê, que constituem uma família com direitos plenos. Este é o desejo do PT. Glorificar o vício, porque a homossexualidade é um vício contra a natureza, e desestabilizar a família. Família só existe uma, a família natural, constituída pela união de um só homem e uma só mulher, unidos em matrimônio, e a sua prole, os seus descendentes. Isso é família. Chamar de família outras coisas pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas não tem nada de verdadeiro. O PT quer que, na nossa Constituição, a família se estenda às duplas que são alicerçadas não no matrimônio, mas no vício contra a natureza. Vocês estão percebendo como o ideário petista está longe dos valores cristãos. O PT está para o não, como o cristianismo está para o sim. Você, cristão, decida. Se Baal é Deus, servir a Baal. Mas se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não vamos ficar claudicando nos 2 pés. Um católico petista, sinto muito, é um círculo quadrado. É uma contradição nos termos. De que lado você quer ficar? Se após um solene compromisso com a cultura da morte, um petista já eleito resolve converter-se à vida, descobrir que eu estava errado, agora eu quero ser pró-vida, o primeiro sinal de conversão autêntica é sair do PT, é óbvio. Não faz sentido permanecer petista e defender os valores cristãos. Assim como não faz sentido permanecer católico e defender o aborto. Vocês estão entendendo ou está muito difícil o que eu estou falando? Parece para mim tão claro, parece óbvio. Segundo o que eu consigo enxergar, nem pode não ser assim, só pode ser assim. Como então você vê pessoas em dúvida? Eu acho que a gente podia, em certos casos, votar no PT, porque não importa o partido, o que importa é o candidato. Tem candidatos bons lá. Esses candidatos que você chama de bons já assumiram compromisso anti-vida. Não assumiram, não. Se não assumiram, eles não são candidatos. Porque se são candidatos, eles tiveram que assumir. Mas eles assinaram sem nem saber o que estavam assinando. Não sabiam? Então saiam do partido agora. Claro. Como é que você pode assinar uma coisa sem ler? Sem saber o que está assinando? Você tem que cobrar coerência de quem se candidatou e do partido pelo qual ele se candidatou. Agora eu vou dar uma lista para vocês. Uma lista de partidos em cujos candidatos não podemos votar, por simples coerência com as promessas do nosso batismo, de renunciar a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Vamos à lista? Primeiro da lista é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o partido de Leonel Brizola,
aquele partido que tem uma flor, a flor do socialismo. Esse partido é o número 12. Guardem bem, número 12, um partido para você não votar. Segundo partido é o PT, Partido dos Trabalhadores, é o partido de Lula, é o partido número 13. Guardem bem o número 13 para você não votar. O terceiro partido é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Número 65, guarde 65 para você não votar. O quarto partido é o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Que partido terrível! Foi o partido pelo qual Marina Silva se candidatou uns tempos atrás. Partido Socialista Brasileiro. Número 40, anota para você não votar. Quinto partido é o PMN, Partido da Mobilização Nacional. Nem todos sabem, mas esse partido é socialista. PMN, número 33, para você não votar. Sexto partido, Cidadania, antigo PPS, antigo PCB. É o comunismo de Roberto Freire. Cidadania, número 23, anote para você não votar. Sétimo partido, PV, Partido Verde, mas com gotas de sangue, porque ele defende a legalização do aborto e a preservação dos filhotes de animais? Talvez porque as criancinhas valem menos do que a prole da fauna. Desculpem essa brincadeira, mas só pode ser, não é? Preserva as espécies em extinção, mas quer matar as criancinhas. Este é o PV, Partido Verde, número 43. Anote para você não votar. Oitavo partido, PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Número 16, para você não votar. Nono partido, PCB, Partido Comunista Brasileiro, número 21. 21, anote para você não votar. Décimo partido, PCO, Partido da Causa Operária, número 29, anote para você não votar. 11º partido, PSOL, que partido terrível. Quanto estrago ele tem feito. Foi o PSOL que ajuizou, junto ao Supremo Tribunal Federal, a DPF 442, para querer liberar o aborto até 12 semanas de vida. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, número 50, anote para você não votar. 12º partido, Rede, cuidado para não se enredar na rede. Rede Sustentabilidade. Anote o número 18 para você não votar. 13º partido é o UP. UP. Unidade Popular, é um partido ferozmente comunista. Anote o número 80 para você não votar. Pronto, fizemos uma lista de 13, os 13 fatais. 13 para você evitar. Ao ouvir falar de um candidato, pergunte inicialmente qual o número dele. Verifique se o número dele começa pelos pares acima: 12, 13, 65, 40, 33, 23, 43, 16, 21, 29, 50, 18 e 80. Se não começar por nenhum desses pares de algarismos, bravo! Seu candidato passou no primeiro P, que é o P do partido. Aí sim valerá
apenas examinar o segundo P, o passado do candidato. Como é que ele se comportou no que diz respeito à vida e à família e os valores cristãos em épocas passadas. O passado do candidato é muito importante. Primeiro o partido, depois o passado. Por último, se ele já passou no primeiro P e no segundo P, aí você vai olhar para o menos importante, que são as propostas. É o terceiro P. Aí você vai ver se ele quer defender a vida, a família, né? Mas verifique que essas propostas deles são concretas. Não apenas defender a vida, que é uma coisa muito abstrata. Eu defendo a vida e quero vetar, se for presidente, qualquer projeto de lei de aborto. Tem que ver se o candidato vai dizer isso, certo? Eu defendo a vida e quero destruir a norma técnica do aborto que foi publicada pelo ministro José Serra em 98 e que introduziu o aborto na rede hospitalar pública. Tem que ser uma coisa assim concreta. Eu defendo a vida e quero revogar totalmente o artigo 128 do Código Penal. É algo de concreto. Eu defendo a família e quero regulamentar, está previsto na Constituição, mas não foi regulamentado, a proteção à família contra os abusos dos meios de comunicação social. Agora eu quero ver. Eu defendo a família. O que você chama de família? Agora tem que dizer o que é. A família natural. A família formada por um só homem e uma só mulher e seus filhos. Eu defendo a educação dada por quem? Tem que saber. A educação ideológica imposta pelo Estado ou a educação dada pelos pais, que são os primeiros educadores, e o Estado o entrando de maneira supletiva, de maneira subsidiária. Tem que ver. Então, primeiro é o partido. E olha que com esse primeiro P vai haver uma limpeza tão grande, splash, 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 que muita coisa vai correr daí, né? Vai sobrar pouca coisa, mas se sobrar, aí você tem que verificar o passado. Alguém que não pertence a esses partidos e mesmo assim verifique se o passado dele foi bom ou foi mal no que diz respeito à vida e à família, porque há partidos que são neutros, que não têm virtudes nem defeitos, são um aglomerado de pessoas lá dentro. Aí você tem que examinar o passado. Por último, você vai ver as propostas, mas só por último. Não cometa o seguinte erro grave, gravíssimo, gravicíssimo. Qual erro? O erro de pegar um candidato petista, olha o absurdo, gente. Um candidato do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB, e perguntar, você é a favor da vida? Não precisa perguntar, ele não é. Que estupidez. Aí ele responde, sou. Não é verdade. Ah, você é? Então você vai assinar comigo um compromisso de defender a vida desde a concepção e vai registrar em cartório, tá bom? Ele vai até dizer, faço, porque não vai ter nenhum ônus para ele em descumprir aquilo lá. Porque o partido a que ele pertence, com o qual ele se comprometeu, pode puni-lo se ele não defender o aborto. Mas nós, cidadãos, não vamos fazer nada se ele descumprir aquela assinatura registrada em cartório. Então, mandar que um comunista assine a defesa da vida e registre em cartório só serve para uma coisa, para promover o comunismo e para enganar os pobres cidadãos. Você só pode convidar alguém a assinar alguma proposta e registrar em cartório se já passou do primeiro e do segundo P. Passou do P do partido, passou do P do passado, agora sim vamos para o P das propostas e das promessas. Confere? Agora que nós já falamos da exclusão, vamos tentar falar da inclusão.
Ainda não estamos em época de campanha, mas em época de pré-campanha. E nós já temos vários nomes se articulando para lançar-se como candidato no momento oportuno. E isso não é ilegal. Eles têm que se organizar mesmo na pré-campanha. E eu quero dar publicidade a 2 pré-candidatos. Enquanto eu participei em São Paulo do 2º Congresso da União Brasileira de Juristas Católicos, o Brajuc, tive a oportunidade de reencontrar velhos amigos, todos eles católicos, juristas, pró-vida e tementes a Deus. 2 deles são pré-candidatos e seria muito bom se eles fossem eleitos. Um deles é Rodrigo Pedroso. Rodrigo Pedroso, que eu conheço há mais de 20 anos, ele quer se lançar a deputado estadual por São Paulo. Ele quer se candidatar a deputado estadual por São Paulo. Eu o conheço há mais de 20 anos. Conheço quando ele ainda era solteiro, recém-formado bacharel em Direito. Hoje ele já fez mestrado. É casado, pai de 2 filhos, possuidor de uma grande sabedoria jurídica. Rodrigo Pedroso foi autor de uma PEC que ninguém ousou até hoje encampar, mas agora o Centrão tentou imitar uma PEC destinada a dividir o controle de constitucionalidade entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Nós estamos vendo que quando o Supremo afirma uma coisa, na atual conjuntura, o Supremo decide e erra por último. Ninguém mais pode corrigir um erro do Supremo, mesmo que seja um erro crasso, como declarar que as uniões entre homossexuais são família. Ninguém pode agora dizer o contrário. De acordo com a PEC, com a proposta de emenda à Constituição de Rodrigo Pedroso, o Supremo não daria a última palavra, mas a penúltima. Ele poderia dizer uma coisa, mas o Congresso Nacional poderia invalidar a decisão do Supremo se houvesse uma maioria qualificada para isso. Assim, o Supremo deixaria de ser a última das últimas instâncias. Ele poderia errar, mas não seria o último a errar. Dividir o controle da constitucionalidade entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional é uma ideia boa, dada por Rodrigo Pedroso há muitos anos. Eu até publiquei essa PEC. Agora tivemos notícia de que o Centrão está querendo fazer uma PEC semelhante para também pôr freios à Suprema Corte nos seus desmandos, no seu ativismo judicial. Mas vale a pena a gente prestigiar, você que mora em São Paulo, a pré-candidatura de Rodrigo Pedroso à Assembleia Legislativa do seu estado. Eu não moro em São Paulo, não vou poder votar nele, mas você paulista, você morador de São Paulo, lembre-se desse nome. A presença de Rodrigo Pedroso na Assembleia Legislativa de São Paulo seria uma bênção para aquele estado. O segundo nome que eu quero deixar com vocês é o da deputada federal Cristo Nieto, que pretende se lançar à reeleição pelo PL, número 22, não mais pelo PSL, que já não existe. Jovem, esposa, mãe, um filhinho, o filhinho Davi. Cris demonstrou durante todo o exercício do mandato a coerência e a coragem necessárias para a defesa de valores inegociáveis. Por afirmar com provas que alguns expoentes do movimento LGBT defendem a pedofilia, isto é um fato, e contra fatos não há argumentos, Cris foi condenada pela 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, condenada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Que coisa, né? Se o Ministério Público Federal tivesse mais o que fazer,
do que processar pessoas que fazem o bem? Pois é, processou, o juiz da segunda vara condenou, vara federal, e agora a deputada condenada vai recorrer. O processo prossegue em grau de recurso. Qualquer que seja o resultado do processo, eu tenho que parabenizar a iniciativa dela. Nós não podemos nos calar quanto à verdade. Há uns anos atrás, eu já publiquei um artigo sobre a relação que há entre o homossexualismo e a pedofilia, porque os dois vícios andam de mãos dadas. Aliás, é bom lembrar que a NAMBLA, uma associação de pedófilos norte-americana, por muito tempo fez parte da ILGA, Associação Internacional de Lésbicas e Gays. Pedófilos e homossexuais há uma intimidade tão grande que é artificial a separação que se faz entre a causa homossexual e a causa pedófila. Se você é a favor do homossexualismo, seja coerente. Seja coerente e defenda também a pedofilia. Se você, porém, é contra a pedofilia, como eu sou, seja coerente e defenda e seja contra também o homossexualismo. O pessoal da NAMBLA afirma que a mais antiga forma de homossexualidade infantil, que a mais antiga forma de homossexualidade masculina é a infantil, ou seja, entre homem e menino. NAMBLA quer dizer North American Man and Boy Love Association, Associação de Amor Homem e Menino Norte-Americana. Associação Norte-Americana de Amor Homem e Menino, NAMBLA. Existe uma página na internet para quem quiser ver. Recomendo que vocês não vejam, mas lá vocês verão que tem tudo a ver a ligação entre pedofilia e homossexualismo. E o fato de que alguns expoentes do movimento LGBT defendam a pedofilia, isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. E como é que a deputada pode ser processada por expor um fato? Já pensou se eu for processado por expor o fato de que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? É um fato. Mas eu não concordo. O problema é seu, mas isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Será que algum dia um juiz processar por eu afirmar que 2 mais 2 são 4? Eu não concordo. Já estamos chegando a esses ridículos, né? Então, vamos prestigiar a deputada Cris. Eu sei que o lugar melhor dela seria no lar, não é? Claro, no lugar de toda mãe com um filhinho pequeno, não é no meio daquela Câmara alvoroçada com tantos problemas. Mas, excepcionalmente, a deputada está fazendo um papel semelhante àquele de Joana d'Arc na defesa do exército francês. Como nós não temos alguém como ela, esta é a verdade, queríamos muito que tivesse outros, mais disponíveis, como se diz, corajosos. A presença dela se torna imperiosa. Então, vale a pena que os que são do Rio de Janeiro, eu não voto pelo Rio de Janeiro, mas os que são do Rio de Janeiro, que se lembrem de reeleger Cristo Nieto para o próximo mandato. Muito bem, assim nós encerramos o tema de hoje. Hoje nós apresentamos a sopa de letrinhas e de números. Demos a lista dentro dessa sopa das siglas e dos números que não são compatíveis com os nossos valores cristãos. Peço que vocês, por favor, não caiam na armadilha do voto nulo. Não digam
Eu não concordo com nada desses partidos, mas eis o perigo. Eu também não concordo com os dos outros partidos, logo eu vou votar em branco, ou eu vou anular meu voto. Não faça isso. Não faça isso. Se você quer o bem do país, vote naqueles candidatos que, pelo menos, não vão destruir o país. Esses partidos que eu já falei estão com o martelo e a foice na mão para destruir o que resta da nação brasileira. Se você não se simpatiza com outros, mas pelo menos eles não estão com as armas de destruição em massa nas mãos, escolha-os, mesmo que seja por sobrevivência. Nem sempre podemos votar no excelente, porque nem sempre o excelente existe. Às vezes votamos no bom, para evitar o mal. Às vezes votamos no regular, para evitar o péssimo. Assim foi a nossa escalada até hoje. Para evitar que o péssimo, leia-se, o PT, fosse eleito, nós, católicos, tivemos que votar em diversos outros candidatos que não eram excelentes de jeito nenhum. Votar em Fernando Collor, votar em Fernando Henrique Cardoso. Depois, votar em José Serra. Votar em Geraldo Alckmin. Que decepção o Geraldo Alckmin agora, né? Nós já votamos nele para tentar impedir que Lula fosse eleito. Votar em Jair Bolsonaro para impedir a eleição de Fernando Haddad, uma vez que Lula era inelegível naquela época. Votar em... Como é o nome do neto do Tancredo Neves? Aécio Neves, para evitar que Dilma fosse eleita. A gente já fez isso, e fez bem. Fiz e não me arrependo. Essa é a atitude que o cristão deve tomar. Mas uma coisa que o cristão não deve, não pode fazer, é virar as costas para o país e dizer: eu pouco importo com o Brasil. Você tem que se importar com o Brasil. Vote num candidato pelo qual você não tem tanta simpatia. Um candidato com defeitos, às vezes muitos, mas um candidato que não tem armas empunhadas para destruir a nossa civilização. Tá? É bom a gente entender isso. Nós temos vários inimigos. Nós temos as urnas eletrônicas, que são eficientes, mas são pouco seguras, porque você não pode fazer a recontagem do voto. Por um motivo que eu não sei explicar, os defensores da segurança da urna eletrônica não concederam até hoje, nós brasileiros, o direito de ter um voto impresso, só para fazermos a recontagem em caso de dúvida. A urna eletrônica no Brasil é um grande ponto de interrogação. Mas mais perigoso do que a urna eletrônica é você não querer votar. Ou você querer anular o seu voto. Ou votar em branco. Ou dizer, tanto faz. Tanto faz, não. Pertence ao 4º mandamento, honrar pai e mãe, velar pela pátria e votar em pessoas dignas de serem nossos representantes. Na falta do ótimo, vote no bom. Na falta do bom, vote no regular, mas, por favor, não deixe o péssimo ganhar. Estou falando isso e em meu ouvido recuam as palavras de Dom Manuel Pestana, que nunca admitiu que as pessoas descontentes votassem em branco ou nulo. Sempre aconselhou-nos, com sabedoria, a votar no que era regular ou menos mal, certo? E que Deus nos proteja, que o Brasil saia incólume nas eleições de 2022, que não se torne uma república socialista, que a família sobreviva, que as criancinhas não sejam trucidadas no seio materno,
que os filhos têm o direito de ser educados pelos pais e que a ideologia de gênero não prevaleça nas nossas escolinhas. Tudo vai depender de nós e de como nós votarmos nas próximas eleições. Quanto a essa listinha aqui, a listinha das sopas dos números, eu já vou publicá-la na página do Provida de Anápolis, tá? Os partidos são apenas 13, não é difícil decorá-los, mas eu vou publicar para que todos vocês tenham acesso e possam fazer difusão maciça enquanto há tempo. Tá bom? Vamos dar a bênção final, então? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande Montfort, São Domingos de Gusmão, que comemoramos hoje, São João Paulo II, Santa Teresa Benedita Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.